Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre a anatomia do sistema linfático. Nada mais justo porque nós, como fisioterapeutas, principalmente na área de oncologia, nós trabalhamos muito com as complicações advindas de uma lesão ao sistema linfático, como o linfedema. Então, achei pertinente entendermos melhor como funciona esse sistema. Eu sou a Erika Fabro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia e oncologia e estou aqui para discutir um pouquinho disso com vocês. Então, vamos lá. Uma breve história do sistema linfático é que a linfa ela foi denominada inicialmente desde a origem dos gregos. Hipócrates denominou como sangue branco, Aristóteles descreveu que existiam vasos do nosso corpo que continham um líquido incolor, mas na Idade Média os exames anatômicos passaram a ser considerados pecaminosos. Então a humanidade passou 2000 anos sem muitas descobertas sobre esse assunto. E aí, na fase de renascimento, é que Gaspar Asselli, que hoje em dia é considerado o pai da linfologia, descreveu os vasos linfáticos do intestino do cachorro. A partir daí, outras descobertas foram feitas, até que Bartholin publicou a primeira descrição completa do sistema linfático humano. Propriamente dita, existem diferenças básicas entre o sistema sanguíneo e o sistema linfático, que a gente pode observar através dessa imagem. O sistema sanguíneo, ele percorre através de uma circulação fechada que é impulsionada pelo coração e tem a função de levar nutrientes para as células. O sistema linfático é uma circulação aberta que inicia dos pontos cegos, que são os capilares linfáticos, que parecem dedos de luva, como a gente menciona, e vai percorrer próximo às veias e às artérias, até desembocar toda a linfa novamente para a circulação sanguínea, aqui nessa região entre a jugular interna e a supraclavicular. Essa imagem a gente consegue observar o início ali do sistema linfático, bem entremeado com os capilares sanguíneos também, e todo um esquema, breve para todo o trajeto que ele percorre até chegar novamente depositando a linfa no sistema sanguíneo. O sistema linfático, a sua função é reabsorver as proteínas do intestício, ele processa material excretado pelas células, ele remove partículas orgânicas, é capaz de absorver gordura, elimina células metastáticas e produz linfócitos. E é através de todo esse processo por onde ele percorre no nosso organismo. Então, a formação da linfa, ela se inicia pelo capilar linfático, é transportada através do vaso linfático, passa pelos linfonodos até retornar entre a subclave e a jugular interna. A linfa ela é formada a partir do momento em que esse líquido intersticial ele penetra no capilar linfático. Na verdade, a substância da linfa é a mesma que existe no tecido conjuntivo, só que ela passa a ser chamada de linfa no momento em que penetra no sistema linfático. Através da linfa é que a gente tem o transporte dessas grandes partículas, porque tudo que é de substância de alto peso molecular não consegue penetrar pela membrana do capilar sanguíneo. É a porta de entrada do capilar linfático que consegue absorver essas substâncias mais pesadas. Então, é através dos capilares linfáticos, como a gente tem nessa imagem, que a gente consegue a abertura para a entrada de proteína, de substâncias mais pesadas, como é proteína, resto de célula, de gordura. Justamente porque esses capilares eles são fundos cegos e as suas células elas são entrepostas, como se fosse uma escama de peixe. Existe na parede dessa célula esses filamentos de ancoragem que vão estar ligados da parede da célula até o tecido, uma célula fixa mais próxima. E aí, quando o nosso corpo entra em movimento, quando a gente realiza alguma contração muscular, essas células fixas elas tracionam os filamentos de ancoragem e abre essa porta de entrada do capilar linfático. E aí, a partir do momento em que abre, substâncias entram nessa região e aí, por diferença de pressão, conforme vai entrando, essa porta se fecha. E aí, aqui vai ter mais pressão e aí esse líquido vai penetrar para o vaso linfático. Então,
todo líquido do nosso corpo ele se transporta de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. E é assim que o sistema linfático funciona inicialmente. A partir do momento em que tem a entrada dessa substância no capilar linfático, essas pressões são controladas, esse capilar fecha e aí esse líquido vai direto para o vaso linfático. Antes de chegar nos coletores ou vasos linfáticos, como a gente denomina, essa linfa ela percorre pelos pré-coletores também. Então, a função dos pré-coletores é receber a linfa dos linfáticos iniciais e também absorver e conduzir a linfa, porque nessa porção do nosso corpo não existe camada externa, então a camada externa do vaso, então ainda tem umas pequenas aberturas que conseguem absorver o líquido que está nesse espaço intersticial. Os vasos linfáticos ou coletores linfáticos, eles percorrem trajetos mais longos sem fazer anastomose. Eles possuem 3 camadas, como é a veia, né? Tem a camada íntima, a média e a adventícia, só que eles são mais delgados do que a veia. Então, é o que a gente encontra nesse esquema abaixo, como está nesse esquema aqui abaixo. Então, comparado, eles são mais delgados do que a veia e do que a artéria. E eles também possuem válvulas bivalvulares, que a partir dos vasos linfáticos é que a linfa vai ser direcionada de maneira mais adequada. Entre as válvulas, nós encontramos musculatura lisa, que forma essa região chamada de linfangion. Nessa musculatura lisa tem receptores nervosos. Quando o vaso linfático ele recebe a linfa e aumenta de volume, por reflexo, a partir do momento em que essa parede ela é estirada, esse músculo liso ele entra em contração reflexa e consegue impulsionar a linfa para o caminho acima. Então, por isso que a gente consegue essa drenagem da porção distal para a porção proximal. No trajeto, no meio do trajeto, como eu já mencionei, existem os linfonodos. E quando a gente compara, né, um vaso linfático que está chegando a um linfonodo, que está saindo desse linfonodo, a função do vaso linfático é a mesma, mas ele pode receber uma denominação anatomicamente diferente. Então, aqueles que estão chegando aos linfonodos, eles são chamados de vasos aferentes. E os que estão saindo dos linfonodos são chamados de vasos eferentes. É só uma questão de relação anatômica mesmo. Os linfonodos, nós temos diversos no nosso organismo. Isso pode variar também de acordo com a região do corpo e eles podem aumentar de tamanho com o passar do tempo, né, pelo nosso envelhecimento, pelo nosso contato com doenças. Então, eles podem aumentar de tamanho também. As principais regiões em que a gente encontra esses linfonodos são as regiões a cervical, a região axilar, a região inguinal, a região pélvica, são onde se concentra o maior número de linfonodos. Os ductos terminais, eles são diferentes de cada lado do nosso corpo e a gente não vai encontrar uma justificativa fisiológica para isso. O que a gente sabe é que na região do ducto torácico direito vai toda a drenagem da porção superior do tórax direito, do membro superior direito, da parte da cabeça e do pescoço à direita. Toda essa região vai drenar para supraclavicular e para jugular interna à direita. Então, para esse ducto linfático direito. O ducto torácico ele vai drenar vai captar toda a substância que estiver sendo drenada dos membros inferiores, da região pélvica e da região superior esquerda. Essa diferença anatômica também não justifica se a gente vai encontrar mais linfedema em uma área do corpo do que na outra. Não tem essa diferença. Se a gente for atender uma paciente que tiver sido submetida a um tratamento do câncer de mama, seja na mama direita ou na mama esquerda, o risco dela desenvolver o linfedema nesse membro superior é o mesmo. Não é porque a região do ducto torácico drena outras porções do nosso corpo é que vai ter mais linfedema nessa região. E para finalizar, gente, a gente tem o tecido conjuntivo intersticial, que é onde existe o líquido intersticial, que é onde se acumula o líquido quando a gente observa um linfedema.
Então, esse tecido conjuntivo, ele contém substância fundamental, que é um filtrado, né, do plasma sanguíneo, que é pobre, normalmente é pobre em proteínas. Existem fibras, que são as substâncias intercelulares, principalmente os colágenos. Tem células fixas, como os fibroblastos, e tem células móveis também, que são as células de defesa, como os macrófagos. Existem os capilares sanguíneos, né? E fibras nervosas que vão regular essa passagem do sangue, e claro, os linfáticos iniciais, que são os capilares linfáticos. E aí, esses capilares, eles são importantes na atividade do transporte da linfa e fagocitária. Nessa imagem, a gente pode ver como é que é esse tecido conjuntivo, onde tem esses linfáticos iniciais. E qual é a função desse tecido conjuntivo? A função dele é a nutrição celular, o armazenamento de substâncias fundamentais para essa nutrição celular, defesa do nosso corpo, já que tem as células de defesa ali também, né? O deslizamento entre a pele e a musculatura, entre diversos órgãos, e o preenchimento dos espaços entre os órgãos. Então, finalizamos essa parte da anatomia do sistema linfático. Vamos agora para a parte da fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático. Sigam a gente no canal. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente. Estarei aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Até breve.